Imagina a seguinte cena. Você está no seu posto, concentrado, fazendo a segurança do imóvel, quando ouve gritos na rua. Alguém está sendo assaltado a poucos metros do portão. Em segundos, vem a dúvida que muitos vigilantes carregam. Eu devo sair do posto e agir? Ou, se eu fizer isso, posso perder o emprego, responder processo e ainda me complicar com a Polícia Federal? Com o novo Estatuto da Segurança Privada, essa resposta mudou de vez. E é justamente isso que vai ser explicado ponto a ponto neste vídeo. Antes de tudo, é importante entender uma coisa. Você, vigilante, não é polícia. Você não foi contratado para patrulhar o bairro inteiro, nem para ser herói de filme de ação. O seu contrato de trabalho, assim como as regras da Polícia Federal, definem uma área clara de responsabilidade: o imóvel, o patrimônio ou a operação específica que você está ali para proteger. O novo estatuto veio justamente para organizar essa atuação, reforçando o que é dever, o que é limite e o que é opção pessoal. E essa diferença pode salvar a sua vida e a sua carteira de trabalho. A Lei 14.967, de 2024, conhecida como Estatuto da Segurança Privada, trouxe um conjunto de normas gerais para empresas, para os tipos de serviço e também para o papel do vigilante. Ela afirma que a segurança privada deve atuar de forma complementar à segurança pública, nunca como substituta. Isso significa que o Estado continua sendo o responsável pela segurança geral da população, enquanto o vigilante cuida de bens, áreas e pessoas específicos, dentro de um contrato de prestação de serviço. A sua missão principal é proteger o local onde está escalado e não sair correndo para qualquer ocorrência que apareça. Quando alguém te pergunta se o vigilante deve agir em assalto perto do posto, a primeira resposta é: depende do que se entende por agir. A lei não obriga você a sair do posto, correr para a calçada, trocar tiro ou entrar em confronto físico em plena via pública. O que o Estatuto e toda a doutrina que vem sendo construída em cima dele apontam é que o vigilante tem dever de cooperação, como acionar a polícia, avisar a central, observar e repassar informações, mas não tem a obrigação legal de colocar a própria vida em risco fora da área de responsabilidade, muito menos abandonar o imóvel que deveria estar protegendo. Pensa no risco jurídico. Se você abandona o posto para tentar intervir em um assalto na rua, pode ser acusado pela empresa de abandono de posto ou de atuação fora das ordens de serviço. Se estiver armado, pode ser questionado pelo fato de estar com a arma fora do limite de atuação autorizado pela Polícia Federal, já que o porte funcional está vinculado ao exercício da atividade e ao perímetro aprovado. E se, na confusão, acontecer algum disparo, alguém se ferir ou morrer, a responsabilidade criminal e civil cai nas suas costas, mesmo que a sua intenção tenha sido ajudar. Do ponto de vista da lei, agir de forma responsável nesse tipo de situação é outra coisa. É manter a segurança do imóvel, proteger as pessoas que estão dentro da área sob sua responsabilidade, evitar que o assalto na rua se estenda para o local que você vigia e, ao mesmo tempo, comunicar imediatamente a ocorrência às autoridades competentes. Isso pode ser feito ligando para a polícia, acionando o alarme da central, informando o supervisor e registrando, dentro das possibilidades, as características da situação para ajudar nas investigações, sem se expor diretamente ao confronto. Muita gente tem medo da ideia de omissão de socorro e acha que, se não sair para enfrentar ladrão, vai responder por crime. É importante esclarecer: a lei penal não exige que ninguém coloque a própria vida em risco real para socorrer outro. A omissão de socorro, em regra, se configura quando a pessoa pode ajudar sem risco sério a si mesma e simplesmente ignora a situação. No caso do vigilante, o dever de socorro normalmente se cumpre chamando a polícia,
avisando os meios competentes e não partindo para confronto armado desautorizado na rua. Outra questão é a imagem e a expectativa social. Às vezes a população pressiona. Você é vigilante, está armado, por que não fez nada? Só que essas pessoas não vão pagar as contas da sua família se você for demitido. Não vão responder processo no seu lugar se algo der errado. Não são elas que terão o nome em boletim de ocorrência por porte fora de área autorizada. Quem conhece de verdade o mundo da segurança privada sabe. Coragem não é agir sem pensar. É saber até onde pode ir, dentro da lei, sem virar alvo duplo, do bandido e da justiça. O novo estatuto vem sendo acompanhado de tentativas de mudança em outras leis, como projetos que discutem porte pessoal para vigilantes fora de serviço e acesso a equipamentos de proteção. Mesmo nesses debates, a linha é clara. Se o vigilante tiver porte pessoal, ele passa a responder como qualquer outro cidadão armado fora da função. Isso não transforma o vigilante em polícia, apenas aumenta o cuidado que ele precisa ter, porque qualquer intervenção fora do contexto profissional será analisada como ato de um civil armado, com todas as responsabilidades que isso envolve. É por isso que a formação séria em segurança privada insiste tanto em alguns princípios. Primeiro, a prioridade é sempre a preservação da vida, a sua, da equipe, das pessoas sob sua responsabilidade e, dentro do possível, de terceiros. Segundo, o patrimônio é importante, mas nunca vale mais do que uma vida. Terceiro, a lei e as normas da Polícia Federal são o trilho. Sair desse trilho por impulso pode significar perder tudo. Quarto, segurança privada é atividade técnica, não improviso heróico. Agora é a sua vez de participar. Nesse ponto do vídeo, deixa o seu comentário. Na sua opinião, o vigilante deve ou não intervir fisicamente em assalto que acontece na rua, próximo ao posto? Você já passou por situação parecida? A sua empresa já te orientou, por escrito ou em treinamento, sobre como agir nesses casos? Coloca também de qual estado você fala e quanto tempo de profissão você tem. Esse debate entre vigilantes da base é fundamental para tirar o assunto do achismo e trazer para a realidade de quem está na ponta. Voltando ao ponto central, vale repetir. O Estatuto da Segurança Privada não manda você ser herói de rua, manda você ser profissional dentro do posto. Quando você se mantém na área protegida, fecha portas, orienta as pessoas ali dentro a se abrigar, fica atento à movimentação e comunica imediatamente à polícia, está cumprindo seu papel. Se você abandona o posto e se lança em confronto externo, além do risco extremo à vida, cria uma vulnerabilidade. E se nesse exato momento, outro grupo invade o local que ficou sem vigilância? Existe também a dimensão da responsabilidade da empresa. Muitos empregadores sérios orientam expressamente que o vigilante não deve intervir fora do imóvel, salvo se estiver em situação contratual que envolva deslocamento armado, como escolta ou transporte de valores. Se uma empresa pressiona você para agir fora da lei, isso deve ser levado ao sindicato e, se necessário, à Polícia Federal, porque fere diretamente a regulamentação da segurança privada e coloca o trabalhador em risco desnecessário. Outro ponto pouco falado é o impacto psicológico. Cada vez que um vigilante se vê na posição de resolver tudo sozinho, sem apoio, sem respaldo jurídico, aumenta o desgaste emocional. O medo de perder o emprego se não agir, misturado com o medo de morrer se agir, gera uma bomba mental na cabeça do profissional. Um estatuto bem aplicado e bem explicado ajuda a tirar esse peso, deixando claro: você tem limitações, você não é obrigado a se sacrificar, e há protocolos profissionais para lidar com situações de crise. No mundo ideal, o fluxo funcionaria assim: assalto na rua próximo ao posto,
O vigilante protege a área interna, observa sem se expor, aciona a polícia, informa a central e registra o que puder, sem sair da zona de segurança. A polícia, que é preparada e paga para atuar na via pública, responde ao chamado. Se por algum motivo extremo o crime se voltar contra o imóvel que você protege, aí sim sua atuação direta pode ser necessária, porque o ataque passou a ser contra a área que você está legalmente responsável por resguardar. Outro mal-entendido comum é achar que, porque o vigilante está armado, ele tem obrigação moral de entrar em qualquer troca de tiros. Não é assim. A arma, no contexto da segurança privada, é ferramenta de trabalho para situações específicas, não um convite permanente ao confronto. Usá-la fora desse contexto, sem respaldo contratual e legal, pode ser interpretado como uso indevido, com todas as consequências penais e administrativas. É importante também que você conheça as ordens de serviço do seu posto e as diretrizes da sua empresa por escrito. Se não existe nada formal, é sinal de problema. Documento escrito protege mais do que conversa no rádio. Ou mandou o recado pelo colega. Procure saber se houve alguma atualização interna após o novo estatuto, se a empresa participou de cursos ou seminários sobre a lei e se o sindicato tem materiais específicos orientando a categoria. Informação é escudo. No fim das contas, tudo isso se resume a uma pergunta simples: quem vai cuidar da sua família se você morrer tentando resolver um assalto na rua que nem faz parte da sua área de responsabilidade? A polícia tem equipamento, treinamento, respaldo jurídico e estrutura para atuar no espaço público. O vigilante tem missão delimitada e porta de entrada para colaborar, mas não para substituir o Estado. Respeitar essa fronteira não é covardia, é profissionalismo e respeito à própria vida. Se esse conteúdo ajudou a clarear sua cabeça sobre o que o novo estatuto realmente espera do vigilante em situações de assalto perto do posto, aproveita para comentar a sua visão, sugerir outros temas e compartilha esse vídeo nos grupos da categoria. Assim, menos colegas ficam reféns de pressão, mito ou informação distorcida. E se fizer sentido para você, se inscreva no canal, curta e continue acompanhando, porque aqui o objetivo é sempre o mesmo: levar informação e cidadania para quem está todos os dias na linha de frente da segurança, muitas vezes sem voz.